Você está no ensino médio ou em transição de carreira e está pensando como escolher um bom caminho profissional nesse momento? Nós temos uma teoria da Kátia Neiva, uma psicóloga brasileira. Ela desenvolveu uma teoria em que a gente consegue elencar 5 critérios para ter clareza sobre o que a gente está escolhendo. Ou seja, são 5 critérios para você conseguir conhecer melhor essas opções de carreira que você está sondando em realizar. O primeiro, ambiente de trabalho, e eu também gosto de incluir relacionamentos de trabalho. O segundo, objetos ou conteúdos de trabalho. O terceiro, rotina de trabalho. Quarto, atividade, que é o fazer propriamente dito. E o quinto, que são os retornos do trabalho. Como saber se uma escolha de carreira, um curso ou uma profissão é a escolha certa para você? A gente pode começar pensando no ambiente de trabalho, que são um dos 5 critérios que a Kátia Neiva elenca para a gente ter clareza sobre uma profissão específica ou uma ocupação específica. Então, como eu falei, o primeiro critério é um ambiente de trabalho ou relacionamentos. As profissões têm diferenças muito grandes sobre os locais que você vai trabalhar. É um ambiente fechado? É um ambiente aberto? É um ambiente que exige um dress code, uma forma de se vestir específica? Bom, se você faz direito, por exemplo, você tem que estar trajado de um certo modo. Bom, trabalha em um laboratório, você vai ficar usando um uniforme, provavelmente o dia inteiro, né? Como é esse trabalho? Quem é a pessoa que você mais fala? Por exemplo, um dentista, talvez a única colega de trabalho que ele vai ter vai ser a secretária, né? Então talvez seja uma profissão mais solitária, né? Já tem algumas profissões que você vai trabalhar com grandes equipes, né? E isso tudo vai influenciar na satisfação que você vai ter em realizar essa ocupação que você escolheu. Dentro das profissões, pode ter variação de ambiente de trabalho numa única carreira, numa única profissão específica, né? Por exemplo, um psicólogo que trabalha num consultório, ele não vai ter colegas de trabalho, né? Ele vai ter só os seus pacientes, talvez tenha uma secretária. Já um psicólogo que seja escolar, por exemplo, ele vai trabalhar nas escolas, vai ter reuniões com os professores, com os pais. Numa mesma profissão, você pode ter ambientes de trabalho muito diferentes. Para algumas pessoas, por exemplo, trabalhar em casa, fazendo home office, é tranquilo. Tem outras pessoas que vão se sentir muito insatisfeitas com esse tipo de trabalho, que elas vão ter necessidade de circular, de sair, de poder ver outras pessoas, de conversar com outras pessoas no dia a dia. Você já pensou como isso pode influenciar a escolha de uma profissão? Você já pensou como a rotina de trabalho pode influenciar você ser realizado ou não dentro de uma ocupação? A rotina de trabalho é o segundo dos 5 critérios da Kátia Neiva para você pensar melhor sobre critérios claros de como escolher uma profissão, como visualizar essa profissão. Bom, a rotina ela diz respeito a como que esse trabalho é feito ao longo do tempo. Ele é um trabalho que tem horário fixo, ele é um trabalho que é por projetos, ou seja, você não trabalha todo dia um pouco, você se organiza para um projeto específico, você faz os horários, você só tem que entregar o que é exigido, mas como é feito é independente. Esse trabalho ele se concentra em alguns meses do ano, depois você fica algum tempo livre. Por exemplo, um professor, né, ele tem uma rotina de trabalho bem exaustiva entre período letivo e fora isso ele tem férias bem longas, né? Bom, isso vai influenciar a escolha de profissões, como por exemplo, um médico, né? Às vezes o médico, quando ele está se formando, ele vai escolher a residência, ele vai levar em consideração se ele quer fazer plantões ou não. Os plantões podem tirar, por exemplo, a preferência de estar junto com a família em momentos comemorativos, né? Então tudo isso faz parte e é um critério interessante para a gente se pensar o conjunto do que de fato significa atuar em uma profissão. A profissão que você está escolhendo ou pensando em escolher, ela tem um objeto de trabalho ou mais que um? Vamos pensar na psicologia. A psicologia é uma profissão que trabalha com pessoas, mas dentro desse quadro das pessoas, dos pacientes, né, podem ter variedades, né, de pessoas em situações diversas, né, por exemplo, pessoas idosas, crianças, adultos, neurodivergentes. Você também pode ter que trabalhar com testes, né, então você pode trabalhar com medidas, né, com coisas que
são bem mais para o lado das exatas do que das humanas, né? Os objetos, eles podem variar muito dentro de uma profissão, né? Então, por exemplo, um médico que trabalha mais com uma anamnese, uma entrevista com o paciente, como um psiquiatra, e com, eventualmente, um teste laboratorial, é muito diferente do que um pneumologista, por exemplo, que vai fazer todo o seu trabalho norteado em cima de vários testes específicos, exames específicos. Então, os objetos e os conteúdos também mudam, né? Nas profissões, por exemplo, de educação, o teu objeto de trabalho sempre vai ser as pessoas, né? E a finalidade do teu objeto de trabalho vai ser as pessoas, né? Então, é importante ficar atento com essas diferenças, porque às vezes você deixa passar alguma outra profissão que você acha que não tem determinado objeto, conteúdo de trabalho, e na verdade tem. Então, a pesquisa das profissões é muito importante e tentar fazer essas pesquisas de acordo com esses cinco critérios vai te ajudar muito. Quando a gente pensa em escolher uma profissão, a gente sempre pensa no que faz aquela pessoa que tem aquela profissão. Esse é o quarto critério, de acordo com a teoria da Katia Neva sobre 5 critérios profissionais, o critério da atividade do trabalho. Qual é a habilidade ou a competência que você utiliza para fazer determinado trabalho? Farmacêutico, num bioquímico. Ele vai analisar, vai fazer análises clínicas, né, de medidas, de padrões, né, que já são um objeto ou conteúdo de trabalho, mas a atividade dele é essa, analisar. Um administrador, por exemplo, né, uma das atividades que ele vai fazer é gerir pessoas, né, organizar as pessoas, orientá-las, supervisioná-las, né. Então, essa atividade de trabalho que a gente pensa às vezes que é só isso que define a profissão, na verdade, se a gente olha para todos os 5 critérios da Katia Neva, fica bem mais claro que uma profissão é muito mais do que só a atividade. Mas dentro de uma profissão é importante conhecer a variedade de atividades que uma mesma profissão pode oferecer para quem escolheu aquela área específica. Que tipo de realização que você busca através de uma carreira, de uma profissão? Essa é uma resposta muito individual e também diz respeito a valores também individuais que cada um possui e sobre o que espera e planeja do futuro. Para algumas pessoas, talvez seja importante ter estabilidade financeira. Talvez isso ainda esteja acima do que ter uma profissão que ama de paixão. Para outras pessoas, pode ter um projeto relacionado a querer ficar muito rico. O retorno que elas esperam é poder ajudar as pessoas, poder mudar o mundo. Os retornos são os mais variáveis possíveis e eles podem ser concretos, como comprar uma casa própria, por exemplo, em tantos anos, ou podem ser mais abstratos, como mudar o mundo, né? Viver num mundo melhor, viver num mundo mais pacífico. E é importante você identificar quais são os retornos que você espera de uma profissão e poder pensar se essa profissão que você está escolhendo ou cogitando escolher, ela pode te dar esse retorno, sim, te satisfazer realmente no teu dia a dia.